Glória a Deus, que alegria estarmos na presença do Senhor, na casa do nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 15, versículo 8. Lucas 15, 8, uma passagem bíblica bem conhecida de toda a igreja. E o Senhor quer nos ensinar algumas coisas através da sua palavra nessa noite, uma vez mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 15, 8, que diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? É uma pergunta. Agora feche seus olhos e vamos orar comigo. Amado Deus e Pai, Senhor, nessa noite nós te apresentamos a nossa vida, nos colocamos diante de Ti, pedindo ao Senhor que fale conosco, que o Senhor possa, Pai, tocar os nossos corações, trazendo a resposta que precisamos neste lugar. Senhor, nos orienta, nos cobre com Teu sangue. Repreende, Pai, todo o impedimento do nosso meio e que o nosso coração esteja aberto, receptível para ouvir a sua voz. Fica conosco, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Somos a Tua casa, Pai, e neste lugar nós viemos para receber mais de Ti. Fica conosco e nos dá vitória, é o que nós oramos crendo em nome de Jesus. E você diz, amém. Pode se assentar, glória a Jesus. Glória a Jesus. Igreja, essa é uma passagem bíblica bem conhecida. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus vai contar uma série de 3 parábolas. E Jesus faz isso a fim de responder à indagação, à murmuração dos fariseus. Os fariseus, vendo que Jesus se assentava e comia com publicanos e pecadores, eles começam a murmurar a esse respeito. E aí Jesus vê a necessidade de deixar muito claro o amor de Deus Pai, por todo aquele que se arrepende, por todo aquele que Ele deseja salvar, por todos os pecadores. Então Jesus vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, vai falar sobre a parábola da dracma perdida e vai falar sobre o filho pródigo. A ovelha perdida, o pastor vai atrás dela, traz ela de volta. A dracma, a mulher encontra novamente aquilo que ela havia perdido. E o filho pródigo retorna para a casa do pai. E em todas as parábolas há sempre uma grande alegria quando o objetivo é alcançado, quando um pecador se rende, quando um filho volta, quando alguém se conecta novamente ao relacionamento com o Pai. Lucas 19, 10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando nós olhamos para a parábola da dracma, Jesus vai incluir ali as mulheres, não tão valorizadas no seu tempo. Então ele tira uma dessas parábolas para falar especificamente sobre algo que as mulheres iriam se identificar. Muitos de nós sabem, acredito que todos nós já ouvimos isso, inclusive aqui, e aprendemos que a dracma é uma moeda grega que equivalia a um dia de trabalho. E as mulheres poderiam receber essas dracmas, essas moedinhas, ou como símbolo de um compromisso matrimonial. É como nós que usamos a aliança. Então elas tinham essas dracmas que deixava claro, essa mulher tem um compromisso, ela tem um noivo, ela tem uma aliança. Ou talvez poderia receber esse conjunto de moedas. No caso dessa mulher da parábola, ela tem 10 moedas, talvez como dote, como uma segurança financeira, para que num momento de extrema necessidade, ela pudesse usar. E tinha um valor, gente, emocional muito grande, tinha um valor sentimental muito grande.
Então, quando a gente falar aqui sobre valores, eu não estou falando de preço. Eu não estou falando de moeda, entende? Se eu tivesse que aplicar para os nossos dias, eu não estou falando de real, eu não estou falando de dólar. Eu estou falando de algo que tem muito valor. Perder uma moeda dessa significava muito. Representava uma lacuna, um vazio mesmo, principalmente em relação a esse compromisso, a união, ao que ela recebeu e ela sabe que é precioso, então ela tem que guardar. Então, quando nós falamos sobre valores, o Senhor falou comigo que nós precisamos recuperar os valores perdidos. E aí a gente fica pensando, mas será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que realmente eu preciso recuperar algo? Se nós fizermos uma autoanálise, a gente vai perceber que se não vigiar, a gente perde. Todo dia um pouquinho. Principalmente em relação à nossa aliança com o Senhor. Se formos descuidados, omissos, muitas vezes nós corremos o risco mesmo de perder. E aí nós precisamos nessa noite nos fazer algumas perguntas. O que eu já perdi? Pense por um momento. O Senhor quer falar conosco sobre valores perdidos do lado de dentro. Porque os valores perdidos do lado de dentro podem nos fazer perder coisas muito valiosas também do lado de fora. Tudo começa aqui dentro. Então tem aqui para nós, pelo menos algumas perguntas que nós precisamos pensar. O que eu já perdi? Por que eu perdi? E talvez você que ainda não conseguiu se conectar com a verdade do que Deus quer falar conosco, eu gostaria que você pensasse um pouquinho, será que você não perdeu a intimidade que tinha outrora com o Senhor? Será que você não perdeu o compromisso que tinha? Será que você não perdeu afetividade, gratidão? Será que você não está perdendo nada? Porque às vezes eu avalio algumas coisas na minha própria vida e penso, Senhor, será que eu perdi isso? Porque se eu perdi isso, eu quero recuperar. Por que nós perdemos? O que nós já perdemos? Será que não foi falta de iluminação? Será que não é por isso que perdemos? E nós sabemos que a palavra de Deus é que ilumina o nosso caminho. Muitas vezes por falta da presença de Jesus na nossa casa estamos perdendo muita coisa. Muitas vezes por causa da iluminação, da ausência dela, estamos perdendo muita coisa. A gente tem que se perguntar, o que eu posso estar perdendo agora? Talvez isso não esteja acontecendo aqui nesse culto, mas eu já vi por aí. Muita gente perdendo a voz de Deus, o comando de Deus dentro da igreja. O que eu posso estar perdendo agora? Uma resposta de Deus, uma direção de Deus. O que eu posso estar perdendo agora? A oportunidade de ouvir uma verdade de Deus, que por parecer que Ele está te confrontando, muitas vezes você não dá tanto ouvido. Somos bons muitas vezes para abrir os ouvidos para aquilo que nos agrada, para aquilo que esperamos receber de Deus. Mas nós precisamos abrir os ouvidos para os confrontos que vêm por meio da sua palavra. E o Senhor está dizendo para nós, pense um pouco, o que será que você pode estar perdendo agora? E o que nós estamos correndo risco, talvez, de perder no futuro? Alguns valores do lado de dentro estão sendo perdidos, e pela igreja. Eu não quero aplicar aqui ao pecador arrependido que volta à casa do Pai, à presença do Pai, e ele tem muito grande valor. Mas eu quero aplicar aqui para nós aquilo que talvez estamos perdendo, mesmo sendo frequentadores de culto. O valor, quem sabe, da gratidão. Será que não estamos perdendo o valor da gratidão?
1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pare de perder por causa da ingratidão. Tem gente que é ingrato. Muitas vezes nos falta gratidão, sim, pelo pão de cada dia, pela roupa que você tem, pela casa que você tem, pelo casamento que Deus te deu, pela igreja que você tem, pelas oportunidades de sentar e aprender nesse lugar. Muitas vezes nos falta sermos gratos por tudo que Deus já tem colocado diante de nós. Quantas vezes observamos famílias perdendo a afetividade? Tem faltado toque em alguns casamentos, tem faltado abraço com os irmãos, tem faltado uma ligação para aquela amiga, tem faltado muita coisa. Sutilmente estamos perdendo, mas a gente não pode se conformar com isso, porque o que tem valor é isso. O que tem valor são pessoas, o que tem valor é o que Deus nos permite viver aqui enquanto comunidade. Gente, isso aqui tem muito valor e tem gente que não valoriza. Estamos perdendo o valor da verdade. Provérbios 12:19 diz assim: o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Estamos perdendo o valor da verdade. Meia verdade não é uma verdade. Nós precisamos redescobrir o valor da verdade. A palavra do Senhor diz que Ele é a verdade. A sua palavra é verdadeira e nós precisamos nos mover em cima da verdade. Outro valor que estamos perdendo é o valor da serventia com excelência. Não dá para servir de qualquer maneira e achar que não está perdendo nada. Não é tudo aquilo que você planta, você vai colher. Tem gente que serve de qualquer maneira, mas quer ser servido com excelência. Nós precisamos rever se não estamos perdendo o valor da serventia. Queremos ser servidos, mas e servir? Como é valioso servir alguém. Como é precioso, e às vezes a gente não enxerga dessa maneira. Jesus mesmo se abaixava para lavar os pés dos discípulos. O mestre estava servindo. Em João, no capítulo de número 2, numa festa de casamento em Caná da Galileia, Jesus, observando que tinham 6 talhas de pedra, que já estavam vazias, ele dá ordem aos empregados e ele diz: enchei de água essas talhas. Mas o versículo seguinte vai dizer: e encheram-nas até em cima. Quem sabe servir com excelência não enche pela metade. Quem sabe servir com excelência não vai precisar ouvir 1, 2 ou 3 vezes para fazer o seu melhor. Encher até em cima era mais pesado para os serventes carregarem, mas eles entendiam o valor da serventia. E eu quero te encorajar e te dizer que quem serve com excelência vai enxergar milagre de perto, porque o texto diz que quem sabia como a água tinha sido transformada em vinho naquele casamento eram os empregados, os serventes, porque eles viram de perto. Aleluia. O valor da humildade. Humildade não está no meu jeito de vestir, irmãos. Humildade não está no carro que tenho, no salário que recebo, no bairro onde moro. Humildade está aqui, é o valor de dentro. É considerar o outro superior a mim, é entender que enquanto eu respirar sempre tem muito para aprender. O valor da humildade, Filipenses 2:3 diz assim: não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. A gente está perdendo isso. É um ego.
A humanidade está perdendo isso. É uma disputa, é uma competição. Mas o texto está dizendo: considere o outro superior. Quando você considera o outro superior, tenha certeza, você vai servir com excelência mais ainda. Então nós precisamos recuperar o valor da humildade. Não é uma falsa humildade, gente. Mas é você olhar para si mesmo e em oração falar com o Senhor: Senhor, me ensina. Senhor, eu preciso aprender. Senhor, molda o meu coração. É perceber muitas vezes que a vaidade excessiva está tentando entrar, que a soberba quer te invadir, mas você tem sempre diante do Senhor uma palavra de verdade quando você diz para Ele: Senhor, me transforma, pode moldar, pode pôr a sua mão nesse vaso, porque é de barro. O valor do perdão, gente, o valor do perdão. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: não, se fulano não vier a mim, eu não vou lá. Então não tem valor para você o perdão? Quanto há de precioso no perdão? O perdão te liberta. O perdão, ele tira de nós toda a cadeia, toda a algema, toda a amarra. Depois que você perdoa, você está livre para um novo ciclo. E Deus coloca a gente em novos ciclos quando a gente dá esse passo de perdoar. Estamos perdendo o valor da obediência. Eu não preciso dar satisfação para ninguém, é a fala de alguém. O valor da obediência. Sem obediência não tem bênção. Sem obediência não tem milagre. Sem obediência você não vai chegar muito longe, eu não vou chegar muito longe. Estamos perdendo o valor da comunhão. O Salmo 133, de 1 ao 3, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom e é suave, é como óleo precioso que desce. Eu quero presença de Deus, eu quero azeite na cabeça, eu quero que Deus me separe, eu quero que Deus cumpra, eu quero que Deus faça, eu quero ter a unção quase que de um sacerdote como Arão. Ah, é? É bom e suave quando você vive em união. E o óleo que desce é precioso sobre a cabeça para quem vive em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon. É como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O valor da comunhão. Será que não estamos perdendo o valor da comunhão? A gente perde muita coisa quando a gente quer se isolar. A gente perde muita coisa quando a gente acha que basta um culto de domingo. A gente perde muita coisa. A gente perde muitas preciosidades com o convívio, no convívio com os irmãos. Igreja é corpo. Olhe para o seu irmão. Se importe, se envolva. O envolvimento que coloca o microfone na mão, gente, é só uma pequena parte. Isso tem a ver com chamada, isso tem a ver com dom, isso tem a ver com separação, mas tem tanto para a gente se envolver nos bastidores. Tem tanto para a gente se envolver. Tem tanto para a gente fazer para o Senhor. O problema é que queremos fazer para sermos notados. O problema é que queremos fazer para receber aplausos das pessoas. E é por isso que a igreja na terra está perdendo o valor da comunhão. Nem todo mundo tem mais o desejo de estar no templo. Eu me lembro de um tempo onde nós contávamos os segundos para o próximo culto. Porque é nesse lugar que nós recebemos direções de Deus para que o nosso amanhã seja um amanhã de vitória. Para se mover ligado no nosso amanhã. Gente, a cada culto, a cada palavra, a cada louvor. Como você canta? Você só canta ou você acredita no que está cantando? Você só canta ou você toma posse do que está cantando?
Você só ouve a palavra e tem assim, estou ouvindo a Jaqueline pregar, o bispo pregar, o irmão fulano pregar. Ou você entende, eu estou ouvindo a voz de Deus. E nessa quinta-feira Ele está falando comigo. Fique atento para não ir perdendo sutilmente valores importantes do lado de dentro. Estamos perdendo o valor da comunhão. Essa mulher que perdeu uma dracma, ela tem 10. Ela perdeu uma. Ela tem muito mais do que perdeu. Ela ainda tem 9. Essa mulher poderia ter tido uma mentalidade mais conformada. É por isso que quando a gente avalia o que eu já perdi, o que eu estou correndo risco de perder, por que eu perdi, e avalia as coisas valiosas que estamos perdendo sutilmente do lado de dentro, é por esse motivo que quando chega nesse ponto da parábola, do texto lido, onde ela perde uma das 10, nós precisamos parar para pensar se estamos tendo uma mentalidade muito conformada com as perdas ou não. Essa mentalidade conformada com perda é um perigo, porque chega um tempo que perde a salvação e não observa. Chega um tempo que perde a liberdade do Espírito, que perde a presença, que perde a unção, que perde, irmão, o vigor. O desejo pelas coisas do Pai não se percebe, bem como Sansão, que quando se deu conta já era um pouco tarde. Essa mulher não tinha uma mentalidade conformada. Ela poderia ter pensado assim, eu só perdi uma. E ela poderia ter se comparado. Eu conheço gente que perdeu 3. Eu conheço gente que perdeu 4. E aí eu digo para você, cuidado. Porque a comparação pode questionar o valor do que você recebeu de Deus. Cuidado com as comparações. Elas questionam o valor daquilo que nós já recebemos de Deus. Essas 10 dracmas aqui simboliza aquilo que nós já recebemos de Deus. A aliança que temos com Ele, a segurança que está firmada nele, o compromisso como noiva ligadas a Ele, aliançados a Ele nós estamos. Aí tem gente que compara, né? Ela poderia ter comparado, não, eu ainda tenho 9, está tudo bem. Tem gente que perdeu 3, mas a comparação, ela nos faz questionar o valor do que Deus nos deu. Não importa se você perdeu uma. Perdeu o quê? Um lugar de relacionamento? Um momento de encontro? Perdeu o quê? O desejo de seguir a sua vida devocional com o Senhor. O que você está perdendo? Perdeu o contato com alguém que você não deveria ter perdido? E talvez por falta de perdão? Não dá para se conformar com isso. Porque tem muito valor essa uma dracma que nós perdemos. Os inconformados com as perdas, irmãos, são os inconformados com as perdas que mudam o cenário de derrota à sua volta. Só quem está inconformado com as perdas, só quem está inconformado pode mudar um cenário de derrota à sua volta. Josué esteve inconformado quando percebeu que Israel perdeu a batalha contra os habitantes de Ai. E ali ele lamenta, e ali ele chora, e ali ele questiona ao Senhor. Josué 7:10 diz assim, então disse o Senhor a Josué, depois que Josué questiona, o Senhor diz para ele, levanta-te. Por que estás assim sobre o seu rosto? Por que você está prostrado, Josué? Por que você está cabisbaixo? É porque ele estava inconformado com a derrota. Não dá para se conformar com a derrota no casamento, irmãos. Não dá para se conformar com a derrota ministerial, com a falência de um ministério. Isso tem grande valor, porque nós não pagamos um preço, mas recebemos de graça. E sabemos que a misericórdia de Deus tem nos coberto para um propósito maior nesse lugar. Não podemos nos conformar em sermos derrotados na vida financeira,
sermos derrotados na nossa vida emocional, sofremos derrotas internas, externas. Josué não se conforma com a derrota, e o Senhor fala com ele, no versículo 11, o Senhor vai falar com ele: Israel pecou, eles transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, tomaram do anátema, pegaram o que é amaldiçoado, pegaram o que é estranho, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Não dá para se conformar com engano, não dá para se conformar com mentira, não dá para se conformar. Não dá para ser alguém que esconde algo debaixo da bagagem e finge que está tudo bem. Josué estava inconformado, como quem diz: Senhor, por que isso nos aconteceu? Por que da derrota eu não me conformo? E ele teve a resposta. Sabe por que muitas vezes perdemos grandes batalhas? Ou talvez batalhas pequenas, como no texto. Batalhas que poderiam ser vencidas facilmente, perdemos por isso. Porque estamos perdendo lá atrás, já tínhamos perdido lá atrás o valor da verdade, mentiram. O valor da honestidade, roubaram, enganaram, dissimularam, esconderam. Esse não é o comportamento de um cristão que quer vencer batalha. Quem quer vencer batalha vive uma vida transparente, tem comunhão com Deus de forma transparente, não se apresenta diante de Deus com máscara. Nós precisamos tirar as máscaras e diante de Deus expressar toda a verdade. Josué 7:12. O Senhor deixa muito claro, na versão da Bíblia King James diz: por isso os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus inimigos. Por quê? Porque já tinham perdido o valor da verdade, porque tinham roubado, porque tinham enganado. Por que alguém não consegue se manter de pé diante dos inimigos? Talvez porque já perdeu muita coisa preciosa do lado de dentro. E o que me dá equilíbrio, gente, é mais o que está aqui dentro do que o que você vê aqui fora. Entende? É a sua essência. É o quanto que você está abastecido de Deus que te dá equilíbrio para vencer os inimigos e permanecer de pé, firme. Eu não sei o que você perdeu, mas quando você tiver a resposta, meu irmão e minha irmã, se mova para recuperar, porque Deus disse para Josué: levanta-te e santifica o povo. E agora? Perdi, Jaqueline, o que eu vou fazer? Estou entendendo que estou perdendo algumas coisas de maneira sutil, às vezes sim, mas aí o Senhor agora está me alertando, né? Está me sacudindo aqui, está me sacudindo também. E Ele está falando conosco: levanta-te e santifica. Recomeça. Levanta a sua cabeça e a partir de agora faz direito. Reconhece e faz direito. E aqui eu vou caminhar com vocês brevemente sobre 3 atitudes para recuperar o que nós perdemos. E a primeira é acender a candeia. A segunda é varrer a casa. E a terceira é buscar com diligência. Escute o que eu vou falar: o que muda a situação não é o seu lamento, mas é a sua atitude. Se Josué continuasse se lamentando, nada ia mudar, mas a atitude de levantar e se santificar vai dar vitória para eles no outro dia. Não dá para continuar se lamentando, é necessário agir, reagir, ter atitude. E essa mulher, com certeza, meu Deus, deve ter colocado a mão na cabeça: perdi. Agora, o triste é que ela perdeu dentro de casa. Aqui. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Dentro de casa. Ela perdeu algo precioso. Aí ela decide que ela precisa acender a candeia. Candeia, quando Jesus fala de candeia, de lamparina, de luz nos textos sagrados, Ele está tentando deixar claro para nós a importância de uma visão espiritual. Ele está querendo deixar muito claro para nós que nós precisamos ter uma visão ampliada.
que não dá para se conformar com um cenário de treva. E quando essa mulher diz, eu preciso acender a candeia, isso fala de autorresponsabilidade. Quem perdeu foi ela. Quem tem que acender a candeia é ela. O problema é que a igreja perde. Quando a coisa está insustentável, ela grita e chama para o socorro de todo mundo. Mas ela mesma não se posiciona. E quando eu falo da igreja, eu estou falando de mim e de você. Quantas vezes é assim? Quando a coisa está insustentável, liga para uma liderança. Quando a coisa, não estou falando que você não tem que pedir ajuda, mas eu estou dizendo que nós precisamos ter autorresponsabilidade. O pior é quando muitas vezes a pessoa, além disso, ela culpa o outro. Não, eu perdi porque minaram o meu ministério. Não, eu perdi porque meu marido não cooperava. Não, eu perdi porque aquela pessoa no emprego me perseguia. Não, você perdeu por causa da sua irresponsabilidade com aquilo que é do céu, com o sagrado que foi colocado na sua mão. Quantas vezes a gente vê pessoas perdendo? Gente, eu acho tão triste quando eu vejo as pessoas perdendo, enterrando dons, perdendo famílias e buscando culpados. Essa mulher, ela teve autorresponsabilidade. Ela diz, eu vou acender a candeia. Ela olhou para a candeia e certamente ela pensou, está apagada. As casas, dentro daquela cultura, principalmente de famílias mais pobres, menos favorecidas, eram casas muito pequenas, quase sempre sem janela, pouca luz lá dentro. Muitas vezes com um chão de pedra, facilmente uma moeda poderia se perder no meio daquelas frestas. E essa mulher, ela está entendendo, eu preciso acender a minha candeia. Então o primeiro passo para recuperar o que eu perdi, o primeiro passo para não perder mais nada, é acender a candeia dentro de casa. Eu vou acender a minha candeia e você acenda a sua. Você está entendendo? A candeia é um recipiente de barro que precisava ser alimentada pelo azeite. Nela tinha um pavio. Então acender a candeia também fala sobre ter pagado um preço e ter um azeite dentro de casa. Acender a candeia também fala de não desperdiçar, e o azeite também é uma representação do Espírito Santo, da presença de Deus em nós e no nosso meio. Acenda a sua candeia sem precisar de interferência de alguém que põe a mão na sua cabeça para orar. Acenda a sua candeia sem precisar de uma revelação. Acenda a sua candeia sem precisar de campanha. Acenda a sua candeia sem precisar fazer gabinete toda semana. Acenda a sua candeia, irmão. Como que acende candeia? Orando? Como que acende candeia? Na palavra? Como que acende candeia? Olhando mais para as coisas do alto do que para as coisas da terra. Como que acende candeia? Cantando aqui, mas não só cantando, irmão. Ah, se todo mundo entendesse que dá para acender candeia a cada momento de adoração, isso aqui ia pegar fogo, e um fogo genuíno do Espírito. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender que candeia não se acende com palavras que vão motivar, com grito. Não, gente. Candeia é autorresponsabilidade. Eu não venho para cá para utilizar o azeite do outro. Posso ser abençoada pela palavra do outro, mas eu preciso trazer azeite de casa. Ela perdeu dentro de casa, e é dentro de casa que ela vai acender. Acender a candeia também fala sobre posicionar a luz. Quem precisa posicionar a luz na sua casa é você. Quem precisa posicionar a luz antes de tomar uma atitude é você. Sabe quando você tem que tomar uma decisão? Eu não sei se compro, eu não sei se vendo, eu não sei se entro, eu não sei se saio, eu não sei se transiciono. Acenda a luz que a resposta vai vir. Quem precisa acender a luz somos nós e posicioná-la. Mateus 5,15 diz assim: gente, candeias foram feitas para pegar fogo.
Candeias foram feitas para iluminar. Qual é o propósito da candeia na casa? Iluminação. Iluminação. Eu não tenho tanto conhecimento assim da palavra. Não, a gente pede ao Espírito Santo mesmo para iluminar. É iluminação que começa dentro de casa. É iluminação que começa no canto da nossa oração. É iluminação quando você está adorando a Deus, dirigindo o seu carro dentro do ônibus, indo trabalhar com fone no ouvido. E o Espírito Santo de Deus vai falando sobre tantas coisas, mas às vezes você está tão distraído, não é? Com as suas demandas, estamos tão distraídos com as nossas demandas, que estamos perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e acender a candeia em qualquer lugar. Mateus 5,15, a versão da Bíblia NVI diz assim: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Tem azeite aí, tem fogo aí. E sabe qual é o propósito? Que você ilumine a todos que estão na casa. Não, você não tem que se sentir constrangido porque está iluminando a todos que estão na casa. Tem muita gente que ainda não assumiu o seu lugar de propósito, porque não tem a coragem de iluminar todos que estão na casa, porque acham que pode ser errado se colocar onde vão ser eficientes. Eficiência não tem a ver com altar. Eficiência é sobre estar nos lugares onde você verdadeiramente vai exercer o propósito pelo qual foi chamado. É para iluminar a casa. Ninguém pega uma candeia e põe uma vasilha em cima, porque o propósito dela é iluminar. Então deixa brilhar a luz de Cristo através da sua vida, no seu trabalho, no meio desta igreja. Deixa aparecer a presença de Jesus em você. A palavra precisa te iluminar. E a palavra, quando ela ilumina também toda a geografia onde os seus pés pisarem. Uma vez que estamos acesos, toda a geografia onde nossos pés pisarem será iluminada. É por isso que você vai chegar e vai dissipar as trevas, porque é Jesus em você. É o Espírito Santo através de você. Então, uma vez aceso, entenda. Eu acho muito triste quando alguém, aqui não tem isso, graças a Deus. Estou falando agora de maneira séria, aqui eu não vejo isso. Mas é muito triste quando em alguns lugares parece que a candeia só acende quando o microfone vem na mão. Que a candeia só acende quando o pandeiro toca. Que a candeia só acende quando a profecia é boa. Gente, uma vez aceso, o propósito é iluminar, mas o propósito também é que as trevas sejam dissipadas a partir da presença de Jesus na sua vida, em qualquer geografia. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando essa mulher acende a candeia, eu acho isso lindo. Ela não está confiando na sua própria capacidade de enxergar. Quando ela acende a candeia, ela entende. Não é sobre a minha visão falhou até aqui, por isso que eu perdi. A minha visão falhou até aqui, por isso que eu perdi. Então eu vou acessar uma luz maior, Jesus disse: eu sou a luz do... Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Sabe quando a gente vai parar de perder? Quando acender a candeia, quando a palavra de Deus for verdadeiramente consultada por nós para toda e qualquer decisão. Aí a gente para de perder. Quando a gente abrir a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, a fim de que Ele ilumine a nossa alma, a nossa casa, os lugares que talvez aqui dentro ainda tem um pouquinho de trevas, sabe, os cantos, sabe, os lugares que talvez a luz num lugar não tão adequado assim,
não vai conseguir acessar. Então é esses lugares que Deus quer visitar conosco essa noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como nós já aprendemos, né? A lâmpada presa aos pés, a lamparina quando caminhava-se à noite. Então você poderia caminhar com segurança, porque sabia que à sua frente não havia um risco. A lâmpada iluminou o seu caminho, então você ia caminhando com segurança. E é sobre isso. Se a palavra é luz, se a palavra é lâmpada, uma vez que ela estiver acesa, eu não tenho que ficar paralisada. Uma vez que ela estiver acesa, o medo não pode me derrotar. Uma vez que ela estiver acesa, eu não posso me deixar intimidar, irmãos. Uma vez que a palavra de Deus é como fogo em meus ossos, você não pode se deixar intimidar. É avanço, é caminhada. Você está entendendo? É marchando que a gente vence. Quando queima aqui, não tem nenhum lugar que permaneça em treva. Mesmo que seja um confronto, aí vem para limpar. Aí vem mesmo para a gente pegar a vassoura e tirar a sujeira dos cantos. Candeia acesa representa viver sobre a dependência do Espírito Santo de Deus. Com Ele eu enxergo, sem Ele não tão bem assim. Com Ele eu enxergo, sem Ele eu estou correndo o risco de perder o que é valioso. Lamparina acesa. Por que manter a candeia acesa? Porque lamparina acesa identifica a noiva escolhida. Sabia? Lembra de Mateus 25? A parábola das 10 virgens? 5 loucas, 5 prudentes, todas elas tinham lamparina acesa, mas nem todas tinham azeite em reserva. Tardando o esposo, elas dormem, mas quando ouvem o grito, aí vem o noivo, elas despertam. Porém as loucas percebem que as suas lâmpadas estão se apagando, e elas não têm azeite em reserva, e não dá tempo de ir até a fonte buscar. Você pode perder o encontro com o noivo, se você não se atentar agora, se eu não me atentar agora. Nos momentos finais da igreja na terra, é assim que eu tenho crido. Nós precisamos nos atentar agora para a urgência de ter azeite em reserva, para a urgência de não deixar a nossa lamparina se apagar, porque lâmpada acesa identifica a escolhida. Muitas vezes quando o noivo ia até a casa da noiva buscá-la, para as bodas, para a festa, ele identificava a escolhida pela lamparina acesa, casa de lamparina acesa. Noiva escolhida é assim, lamparina acesa. E nós precisamos, igreja, continuar queimando mesmo quando as luzes, depois que as luzes do templo se apagam, nós precisamos continuar queimando. Será que nós estamos queimando quando saímos dessa porta para fora? A luz revelou a desordem na casa daquela mulher. Quando ela acende a lamparina, a luz revelou a desordem. Porque muitas vezes a nossa casa parece limpa por fora, mas o que importa são os valores que eu estou repetindo desde o início de dentro. Essa mulher, quando a luz é acesa, quando ela aciona essa luz maior, ela vai enxergar sujeira e desordem, porque é isso que a palavra faz. É isso que o encontro com Jesus faz. Lembra da mulher samaritana? O encontro com Jesus faz isso. Revela toda a verdade. Mostra onde está a nossa sujeira. Ela enxergou a desordem. Ela enxergou a bagunça. Lucas 11:39 diz assim: o Senhor disse certa feita aos fariseus, irmãos, olha, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de maldade e rapina. Nós não vamos ser como os fariseus, que parecem limpos por fora, que estão com a roupinha certa, que tem uma fala bonitinha e religiosa, mas por dentro é roubo, é engano, é dissimulação, é maldade, falta amor.
Por isso que enquanto Jesus atraía os pecadores, os fariseus repeliam os pecadores. Por isso. Só que o que o texto está dizendo aqui é o seguinte: uma vez que a luz revelar a desordem e a sujeira, ei, não se conforme em continuar vivendo com aparência de limpo por fora, se você sabe que por dentro não está tão limpo assim. A segunda atitude, para quem quer parar de perder, para quem quer recuperar o que perdeu, é varrer a casa. Essa mulher varre a casa. Lucas 15:8, ou qual mulher, eu repito, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Ela acendeu. Ela entendeu, na minha visão não dá, eu preciso de uma luz maior. Agora tem na casa dela. Aí ela diz, o texto diz, e varre a casa, e busca com diligência até achar. Ela decide varrer a casa. Isso significa estar disposto a remover da sua vida tudo que te separa dos tesouros valiosos que Deus te entregou. Varrer a casa é um posicionamento diferente. Varrer a casa espiritualmente é um esforço a mais. Varrer a casa espiritualmente é assumir a sua responsabilidade e se mover para resolver a bagunça e a desordem, porque Deus não tem que descer para resolver a bagunça que nós deixamos acumular. Deus não tem que descer para limpar as sujeiras que nós estamos, muitas vezes ali, multiplicando dentro de casa. Não, irmãos. Uma vez que Ele entrou, uma vez que a palavra veio, nós precisamos nos mover. Nós precisamos fazer, e essa mulher varre a casa. Então nós precisamos estar dispostos. Quando ela varre, ela vai tirando tudo que pode estar no caminho dela, a fim de impedir que ela recupere o que realmente é precioso. Então nós precisamos entender que isso fala de reconhecer. Ela reconheceu, desse jeito eu não vou conseguir encontrar o que é valioso. Ela reconheceu, não posso permanecer com a casa desse jeito. Reconhecer faz toda a diferença. E eu me lembro de quando Davi, no Salmo 51, verso 1 e 2, nesse salmo ele reconhece a sua iniquidade. Nesse salmo Davi reconhece as sujeiras da sua alma. Gente, nós estamos falando de Davi. Ele reconheceu, e eu fico pensando, certamente um homem segundo o coração de Deus, porque assumia a sua responsabilidade, reconhecia, pedia misericórdia e tentava fazer diferente e melhor da próxima vez. Não é sobre sermos perfeitos, não seremos, mas é sobre caminhar à luz da palavra, é sobre tentar se mover equilibrados, debaixo de obediência. E uma vez vendo o cenário da desordem, organizar. Salmo 51 e 2 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, Davi fala, segundo a tua benignidade, apaga, Senhor, as minhas transgressões, passa uma borracha, em outras palavras, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus é misericordioso, irmãos. É por isso que Ele, na minha visão, não tem que descer e arrumar toda a minha bagunça, mas eu sei que é Ele que me dá força para pegar a vassoura e jogar a sujeira fora. Não vai fazer por nós, mas vai nos fortalecer para fazer. Mesmo chorando, varra, não varra para debaixo do tapete. Não faça isso. Davi está assumindo e pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda. Tiago 4,8 diz assim, irmãos: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, e purificai o coração. Chegai-vos a Deus. Acendeu a candeia, o Espírito Santo está te auxiliando, a palavra está mais próximo, mas limpa as mãos. E esse limpar as mãos aqui fala das nossas ações. Nos purificar e evitar ações que de fato só promovem desordem e sujeira. Coração puro fala das nossas intenções.
limpai as mãos, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Vamos pedir a Deus nessa noite para purificar o nosso coração. Porque talvez a casa que precisa de uma faxina é essa aqui. Purifica meu coração, Senhor. Passa com teu sangue. Entra mesmo, esquadrinha o meu coração, esquadrinha a minha alma. Examina-me, Deus, e me mostra onde tem uma lepra, onde tem um câncer, onde tem uma dor não curada, que pode me fazer perder coisas tão valiosas. Salmo 119, 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Consideramos todo mundo aqui jovem, né? Vamos considerar que todos nós somos jovens. Como purificará o jovem o seu caminho? E o salmista responde: observando conforme a tua palavra. Como que eu vou purificar meu caminho? Observando a sua palavra. Por isso que ela tem que estar em posição de destaque na sua casa. Por isso que ela tem que ser o livro que governa a sua vida. Não sejam resistentes. Se o Espírito Santo te mostrar, quando você começar a varrer, a necessidade de uma faxina mais profunda. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Você começa a varrer, reconhece uma sujeirinha, mas no momento em que você começa, o Espírito Santo vai te mostrando que é necessário uma faxina. Que tem gavetas na nossa alma que ainda não foram visitadas. Que tem cantos da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, da nossa espiritualidade, que precisa passar por um reparo, por uma manutenção, por uma limpeza. Essa mulher certamente, para achar sua dracma, se abaixou. Certamente olhou nos cantos, e isso leva tempo, porque a vida com Deus não é como acender uma lâmpada de LED. A vida, a espiritualidade, a vida com Deus é sobre acender uma candeia. Isso fala de processo. Faxina boa não é faxina assim. Faxina boa é aquela demorada, que a gente fica quase o dia todo só no guarda-roupa, depois até se arrepende. Por que eu comecei essa faxina? Mas aí tem que terminar, e tem que ir até o final. E o Espírito Santo está nos encorajando: vá até o final nessa faxina, porque você vai ser recompensado. Vai ter uma recompensa. Vai recuperar de novo os valores que perdeu. Certamente vai. O salmista vai explicando, quando ele diz como que o jovem pode purificar o seu caminho. Observando conforme a palavra de Deus, vivendo conforme a palavra de Deus, analisando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Mateus 9:17 diz assim: não se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Talvez Deus esteja nos convidando essa noite para uma faxina, para acender essa candeia. Talvez o Senhor esteja nessa noite nos alertando para a necessidade de não perder mais nada, ao contrário, recuperar, porque tem algo novo que está vindo para nós, irmãos. E eu acredito tanto nisso. Não dá para colocar vinho novo em odre velho, porque o odre velho não suporta a fermentação do vinho e vai rasgar, vai desperdiçar. Mas o que Deus tem para nos entregar merece uma casa limpa, merece um coração purificado. O que Deus tem para nos entregar, o que Deus quer comunicar à sua igreja nesses últimos dias, requer de nós uma casa preparada, requer de nós uma busca de azeite reserva, requer de nós mais intimidade com o Senhor, requer de nós a busca por valores que já foram perdidos e são tão necessários. Pare de perder, acenda a sua candeia, porque só dá para varrer bem se a luz estiver acesa. Porque só dá para buscar com diligência, com atenção, se a luz estiver acesa.
Pare de perder. Talvez essa mulher perdeu porque a casa estava no escuro. Então quando caiu não viu. Talvez até tentou achar, mas não conseguiu. Confiar na própria visão dá nisso. E o terceiro passo é buscar com diligência até achar. Engraçado que na imagem a gente vê exatamente isso. Buscando com diligência. O texto não fala quanto tempo ela buscou. Mas quem busca com diligência, busca com zelo, busca com cuidado, busca com atenção. Quem busca com diligência, investe tempo para recuperar o que é precioso. Tem muita gente que não vai recuperar o que é precioso. Sabe por quê? Porque não quer investir tempo. Tem muita gente que não vai recuperar mais o que é tão precioso, os dons tão preciosos, a comunhão tão preciosa, porque não quer investir tempo. Não quer investir tempo aprendendo, não quer investir tempo na presença, não quer investir tempo. Isso aqui demanda investir tempo. Ela estava decidida, eu vou recuperar. Jeremias 29:13, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você perdeu o relacionamento com o seu Pai Celestial, se você está se perdendo da comunhão com Deus, se você está se perdendo da voz do teu Criador, então o Senhor está dizendo: me busca que você me acha. Quando você me busca de todo o seu coração, quando você investe tempo, quando você põe em verdade, quando você coloca o seu coração em mim e não nos homens, em mim e não nas coisas, em mim e não no seu dinheiro. É assim que a gente encontra Deus, irmãos. Tem gente buscando encontrar Deus quando sim sai para ele de um processo na justiça para pôr muito dinheiro no bolso. Eu não vejo Deus só no sim que ele me dá, pelo contrário, muitas vezes é o não de Deus que me aproxima dele. Consegue entender o que eu quero dizer? O que eu quero dizer para você é que tem gente que só encontra Deus quando ele é favorecido. Agora, buscar a Deus de todo o coração não é sobre ser favorecido, é sobre sentir satisfação só por estar com Ele. É sobre dizer para Ele: Senhor, eu não vim te pedir nada, só a tua presença me basta. Senhor, eu não vim aqui barganhar contigo, me dá que eu faço. Não, Senhor, eu faço porque eu te amo. Para mudar o nível da visão, muitas vezes é necessário descer, irmãos. Me entende? De repente ela passou um bom tempo procurando assim, de pé, mantenho minha posição, estou procurando. Se eu der sorte, eu acho. Mas não. Muda o nível. Para mudar o nível da sua visão, muda de posição, posicionamento diferente. Um posicionamento diferente como esposa pode te ajudar a recuperar esse casamento. Um posicionamento diferente como filho pode te ajudar. Um posicionamento diferente como empregado pode te ajudar. Um posicionamento diferente como marido pode te ajudar a recuperar. Um posicionamento diferente como ovelha pode te ajudar a recuperar o que você perdeu na comunhão. Um posicionamento diferente com o seu Deus pode te ajudar a recuperar o que você perdeu. Ela se posicionou diferente. Ela desceu. A visão, por exemplo, que Naamã tinha, enquanto estava posicionado no lugar que ele queria estar, vestido como ele queria ficar, escondido atrás de uma capa de chefe do exército da Síria. Agora, quando ele entendeu, ou pelo menos aceitou o conselho e desceu depois de alguma insistência, quando ele entendeu que descendo ia mudar o nível da sua visão, tudo bem que foi testado até o final, mergulhou 7 vezes, mas na 7ª ele voltou purificado. É sobre isso. Procure quanto tempo for necessário, desça quanto tempo for necessário, mergulhe quanto tempo, quantas vezes forem necessárias, mas quando eu mudo o meu posicionamento, Deus muda a visão. Deus me entrega
o que eu tanto almejo receber. Mateus 7, 8 diz assim. E sabe o que eu acho mais interessante? É que essa mulher buscou sozinha. E em nenhum momento você vê ela chamando alguém. Me ajuda a procurar? Não, é ela. Entende? É um movimento dela, é um envolvimento dela. Mateus 7, 8 diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Só não recupera quem não quer. Só não recupera quem está muito acomodado. Só não recupera quem acredita que não tem valor aquilo que se perdeu. Porque enquanto você estiver aí, ouvindo essa palavra, certamente é Deus me encorajando e te encorajando. Busca, porque você vai achar. Bate, que você vai receber. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhes-á. Pede. Busca, porque o Pai tem prazer em nos entregar seus tesouros preciosos. Todo o nosso esforço, irmão, valerá a pena, acredite nisso. 2 Crônicas 15, 7 diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, fica firme, prossegue, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vale a pena fazer essa faxina, acender essa candeia, buscar com atenção até achar, até ser meu de novo, até tomar posse do que o céu me entregou. No final, você vai ter motivo para chamar as amigas e celebrar, porque o texto diz, Lucas 15, 9, que achando, ela achou. Achou ou não achou? Achou. Achou sem candeia? Não, achou com candeia. Achou paralisada? Não, achou se movimentando, varrendo, se esforçando. Achou assim, rapidinho? Não, teve que buscar com diligência. Para perder é muito rápido, viu? Cuidado. Nós precisamos tomar cuidado, porque para perder as coisas que Deus nos entrega é muito rápido. Satanás é astuto, mas para recuperar, leva tempo. É bom investir tempo na manutenção da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. Achando, ela convocou as amigas. Que bom. Como é bom quando você tem amiga para celebrar que você conseguiu. Porque gente para chorar com a gente tem. Mas a gente quer pessoas que vão celebrar. Ela achou. Olha lá o que Deus está fazendo na casa dela. Olha o casamento dela como mudou. Olha o filho dela como está transformado. Olha a empresa dele como está crescendo. Olha o ministério dessa menina, desse rapaz. Como é bom quando a gente tem amigos que celebram o que Deus está fazendo na nossa vida. Que celebram o Espírito Santo. Que vem uma candeia acesa e celebra. Eu celebro quando eu vejo uma candeia acesa. Eu celebro quando eu vejo alguém guiado pela palavra, cheio da palavra, da presença do Espírito Santo. Porque essa pessoa certamente vai fazer diferença nos lugares onde haviam trevas. Você entende isso? Os lugares onde nós precisamos levar essa luz. Lá fora. Leva essa presença para quem está lá fora. E um conselho para mim, para você. Não jogue trevas onde Deus já iluminou. Mantenha acesa a sua candeia. Não joga treva onde Deus já iluminou, não. Dá tanto trabalho, né? As mulheres sabem fazer faxina, dá tanto trabalho, né? Minha mãe, quando chega lá em casa, que se eu limpo bem, ela limpa 10 mil vezes melhor que eu. Quando ela termina a faxina, que a dela dura em média uns 3 dias, que ela fica um dia num armário, é assim. Aí quando ela termina, antes de ir embora, ela me mostra as gavetas muito bem organizadas. Aí minha mãe fala assim, olha, quando eu voltar aqui, você mantém, hein? Você dobra assim. Eu falo, mãe, daqui 30 dias não consigo correr. Mas aqui, é sobre isso, é sobre valorizar. Você não buscou com diligência, você não encontrou.
Mantenha a luz acesa, para evitar novas perdas. Não permita que as trevas entrem onde Deus já iluminou. Tem áreas da nossa vida que já foram iluminadas. Não dá para permitir que as trevas nos alcancem, irmãos. Iluminados pelo Senhor. Uma vez com a candeia acesa na sua casa, permaneça. Como? Só buscando azeite. Você entendeu? Você só vai reabastecer. Quem passar do lado de fora vai ver, tem um brilho diferente naquela casa. Quem passar do lado de fora vai ver, tem um brilho diferente. O abraço daquela mulher cura. Entende? Tem um brilho diferente. Quem entrar onde você trabalha vai falar, tem um brilho diferente, tem uma alegria diferente. Entende isso? Candeia acesa. Candeia não... Gente, aqui, vou te falar que aqui nós estamos num ambiente muito iluminado. A minha candeia precisa continuar acesa, onde os ambientes já estão em trevas. Amém? Fique de pé comigo essa noite, eu quero orar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Pare de perder, acenda a sua candeia para nunca mais perder mais nada, porque o Espírito Santo é Ele que nos orienta, é Ele que nos conduz, é Ele que nos alerta. É como um sentinela na torre de vigia. Ele dá um aviso, ele dá o comando, entende? Ó o perigo, ó a raposa tentando entrar na sua vinha. É isso. Essa candeia acesa é sobre o Espírito Santo iluminando e falando. Mantenha a sua casa, mantenha a sua vida, o seu coração purificado. Caminhe sobre a palavra de Deus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, eu te glorifico. Eu te glorifico, Senhor, por cada candeia aqui. Eu te glorifico, Senhor, porque eu sei que ainda que apagada, continua sendo candeia, mas o propósito é iluminar. Espírito Santo, vem nos abastecendo. Espírito Santo, vem revelando para nós os cantos da nossa vida. Senhor, nós não vamos nos conformar com 10 dracmas, com 9 talentos, com 9 dracmas. Nós não vamos nos conformar com 9, nós queremos a totalidade do que o Senhor colocou na nossa mão e tem para nós. Senhor, nós queremos iluminar onde há trevas, nós queremos ser luz. Pai, nos ajuda a buscar com diligência. Espírito Santo, traz ao nosso coração onde perdemos, o que perdemos, por que perdemos e nós não nos conformamos com a perda. Nós queremos, Pai, tomar posse uma vez mais de tudo que o Senhor tem para nós. Ajuda a tua igreja, nos ajuda, Senhor, nos nossos casamentos, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso emocional, sabe, Senhor, nos ajuda como igreja, nos ajuda a viver em comunhão, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sair por aí e fazer verdadeiramente a diferença, que o perfume da tua presença possa exalar a partir de nós, que a tua palavra, Senhor, possa nos guiar e que nós possamos levar também essa luz para iluminar o caminho de outros. Pai, nós queremos cumprir o nosso propósito e iluminar. Vós sois sal da terra, somos a luz do mundo, Senhor. Nós não queremos ser uma luz enfraquecida, nós não queremos ser uma luz que vai se apagando e quando o noivo chegar nós não teremos combustível, não, Senhor. Nós queremos ser a luz que se mantém, a luz que à meia-noite chega, mas ela está brilhando, a luz que o sono bate, mas ela continua brilhando, a luz, Senhor, que não vai se conformar com derrotas, mas que vai se posicionar, levantar e santificar.
Santificamos quando oramos, igreja. Santificamos quando adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, te louvar por cada um que está aqui, por quem está em casa, e pedir que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos cubra com teu sangue. Cumpra em nós a tua vontade, o teu querer, Senhor, e amplia a nossa visão, para a gente não perder mais nada e sair daqui com essa candeia acesa, para a glória do teu nome. Assim nós oramos crendo. E se você pode, celebre a Jesus. Misture a sua palma com aleluia, misture com glória a Deus. Ele é digno, digno. Todo azeite vem dele, irmão. É Ele que faz.